Piratas do Caribe, né? A Vingança de Salazar, Piratas do Caribe 5, né? Pra muitos aí, um filme nem fede, nem cheira, ou talvez um filme injustiçado. Será que tem gente que defende esse filme? Será que é ruim? Será que é bom? Será que fechou bem a franquia, né? Apesar do baque, né? Da decaída desde o quarto filme, né? Que é o Navegando por Águas Misteriosas, que também não chega a ofender, mas também não, está longe de ser bom, né? Ele é um médio, ele é um nota 5, como eu dei, né? Nota 5. Então, cara, realmente, Pirata do Caribe, A Vingança do Salazar. Será que é injustiçado? Então, cara, já se inscreve no canal, deixe seu like. Eu sou o Daniel, estamos no canal Dimensões do Cinema. Então vamos falar desse filme, mano. Só bora com Piratas do Caribe, A Vingança do Salazar. Só bora. O filme já começa mostrando Henry, né? Henry Will, o filho do Will, impressionante, né? O filho do Will, né? A gente começa vendo ali ele criança querendo ajudar o pai, né? Ali, né? Daquela maldição, né? Que a gente sabe, né? Que a gente viu no fim do mundo, quando ele meio que é amaldiçoado agora que cada 10 anos ele vai ter que voltar a navegar com o holandês. Então meio que o Will agora, né? Esse Henry, né, o Henry Will, ele quer acabar com a maldição do pai de qualquer custo, né? Ele quer salvar a vida do pai para poder ficar com seu pai, né? Porque realmente, pô, 10 anos, toda hora ficar 10 anos sem o pai é foda, né? Aí é sacanagem. Então, né, ele resolve ir atrás de um tal de Poseidon, né? O tridente de Poseidon, né? O tridente marinho aí, que é capaz de controlar tudo do mar e acabar com maldições. Então ele resolve ir atrás, mas para isso ele precisa se encontrar com o Jack Sparrow, né? Mas o pai dele até fala: não encontra o Jack Sparrow, não faz isso, não faz aquilo. Mas tu acha que ele vai deixar isso barato? Vai deixar o pai dele, né? Só voltar depois de 10 anos? É claro que não. Então ele resolve fazer isso, né? O filme já começa assim. Mas tudo se complica quando Henry é preso aí pelos caras eu acho que pelos ingleses, né? Pelos guardas ingleses, ele é preso, ou guarda espanhol, sei lá. Ele é preso num barco, né? No meio da navegação. Mas chega um tal de Salazar com seus marinheiros fantasmas, né? Chega matando todo mundo naquele barco e acaba se encontrando com Henry Will, aonde ele acaba perguntando aonde está Jack Sparrow. Ele está em busca desse Jack Sparrow. Então Henry Will fala que sabe onde está e vai levá-lo para ele, né? Então por isso ele fala para Salazar onde está o Jack Sparrow, né? Mas o Henry, ele continua ainda solto, né? Ele é solto, só que ele tem que mostrar onde tá Jack Sparrow para o Salazar, que está coberto de vingança. E cara, esse visual dele é impressionante, né? É muito bom esse visual do Salazar, tá? O CGI com o cabelo meio que se mexendo como se estivesse embaixo d'água é maravilhoso, né? E essa gosma saindo da boca dele lembra muito o Pinguim lá do filme Batman O Retorno. Isso é impressionante, cara. A cena dele interrogando o Henry, cara, é de assustar, mano. Ele falando com aquela voz maligna, com aquele gostinho de vingança, né? Com aquele negócio preto saindo da boca, é impressionante. É cena mesmo, tá? É porque isso aí só é a foto, mas caraca, maluco, tá louco, filho. É de arrepiar. O filme avança, né, e mostra o querido Jack Sparrow, que está preso num banco, né, onde tá cheio de guardas ali que adora forcar um pirata, né. Então, no meio disso tudo, eles planejam um plano onde os outros piratas, os outros marinheiros resolvem salvar o Jack Sparrow puxando um banco, mano. Simplesmente puxando um banco. Ah, essa cena é muito engraçada. Eles puxando um banco com cavalos, mano. Com cavalos. E acaba até puxando a casa junto. E aí eles conseguem fugir no meio disso tudo, né? E até salvando aí alguns personagens, cara. E acaba que eles conseguem fugir, por incrível que pareça, né? É impressionante, né? É impressionante. Os piratas são fogo. É impressionante isso. Mas tudo vira uma preocupação quando o Jack Sparrow, né, descobre que um tal de Salazar está indo por vingança, né? E uma vingança aí que realmente
Ele vai explicar, eu vou explicar daqui a pouco, cara. Ele tá indo por vingança, né? Ele tá indo por vingança, então o Jack Sparrow resolve ir junto com esses garotos e junto também com a Karina, que é a personagem aí nova também no filme, que toda hora é confundido como uma bruxa, porque parece ela ia ser enforcada, Jack Sparrow ia ser enforcado também, que doideira, né? Até a cena bem engraçada quando eles conseguem fugir ali do enforcamento, aí eles conseguem fugir. Então nessa tripulação eles resolvem ir atrás do tridente de Poseidon, capaz, né, de controlar o mar e também acabar com maldições quando é destruído. Então nessa saga toda eles vão atrás desse tridente de Poseidon, tá? Sim, nesse filme tem o Barbosa, né? E o Barbosa também está indo navegando por aí e acaba descobrindo que o Salazar também está por aí, né? O Salazar está por aí, então ele resolve ir junto com seus, né? Como ele é um pirata agora legalizado, né? Junto com seus patrulheiros, seus tripulantes, resolvem ir, né? Pra descobrir o que tá acontecendo nesse meio, né? O que tá acontecendo pro Salazar estar com tanta vingança assim, né? Mas quando ele dá de cara com o Salazar, né? Salazar resolve matar alguns tripulantes e também ameaçar matar o Barbosa, né, cara? O Barbosa chega até a ficar com medo dele, porque realmente o Salazar é assombroso. Nossa senhora, é de assustar, mano. Então o Barbosa resolve fazer um acordo com ele que vai encontrar o Jack Sparrow pra ele, mas claro, o Barbosa sempre tem alguma coisa por trás disso, né? Ele sempre fala que vai fazer uma coisa, mas também ele tá planejando uma coisa contra essa pessoa que ele fez o acordo. E ele sempre tem um negócio na cabeça dele, porque ele é muito brabo, né? Não tem jeito, o cara é brabo, o cara é espetacular. Então, ele resolve sim esse acordo, mas o Salazar, ele quer pra já. Se ele não falar onde tá o Jack Sparrow, ele vai matando vários tripulantes do Barbosa, né? Então é uma chantagem aí, mas o Barbosa resolve sim achar ele. Quando o Jack Sparrow dá de cara com o Salazar vai doido de vingança, o cara vai com tudo, dando espadada, tentando acertar o Jack Sparrow, então tem uma fuga, né? O Jack Sparrow tenta fugir de qualquer jeito, é meio que um pique-pega, no meio disso tudo ele vai atrás, mas eles conseguem chegar ao mar livre, né? Quer dizer, a uma ilha, né? Aonde, como a gente percebe ao decorrer do filme, a gente percebe que eles não podem pisar na ilha, né? O Salazar e os fantasmas deles, né? Não pode pisar porque eles têm uma maldição ali, né? No meio disso tudo eles têm uma maldição que eu vou falar daqui a pouquinho. Eu vou falar a maldição do Salazar, porque ele não pode pisar em terra firme, né? Aqui descobrimos a história, né? Aqui descobrimos uma história por trás dessa vingança do Salazar, porque ele tá com tanta vingança, né? A gente descobre que um jovem Jack Sparrow, né? O Jack Sparrow mais criança, mostra, né? Não criança, um jovem mesmo, né? Sem quase nada de barba, ele consegue derrotar o Salazar e sua patrulha espanhol, né? Ele era um dos caras que caçava piratas, só que ele era do grupo onde os caras eram espanhóis, guardas espanhóis, né? E no meio dessa patrulha toda, o Jack Sparrow armou uma emboscada, né? Nessa guerra entre piratas e também entre os caras lá que caçam os piratas, né? Só que na verdade não era inglês, era espanhóis. Então eles ficaram nessa briga até que o Jack Sparrow arma uma emboscada onde acaba destruindo aí o navio do Salazar e sua patrulha. Salazar acaba caindo no Triângulo do Diabo, né? Um lugar aí, um negócio aí que acaba meio que matando eles, na verdade não matando, transformando-os em mortos-vivos. Por isso que ele tem esses visuais bizarros. Eles acabam caindo numa maldição. Eles acabam caindo no Triângulo do Diabo lá no fundo do mar, aonde eles não podem encostar em terra firme. Então esse é o motivo de tanta vingança e por isso que ele quer a cabeça do Jack Sparrow de qualquer jeito. Quando Jack Sparrow e sua patrulha resolvem chegar sim no lugar onde está o tridente do Poseidon, o Salazar, como não pode pisar em terra firme, ele resolve usar o corpo do filho do Will, o Henry. Então ele usa o corpo dele para chegar até lá. E assim o Salazar consegue dar posse ao tridente de Poseidon. E por isso ele começa a jogar água, jogar várias coisas no Jack Sparrow, porque ele quer acabar com a raça dele, né? E assim que o Henry consegue, né? O Jack Sparrow após o Salazar, após sair do corpo do Henry, o Henry volta
a ser normal, né? Volta a ser, tá no teu corpo normal. Porque o Salazar ele já pode pisar ali porque ali tem um local de água, né? Mas o caminho até lá é terra firme. Então, por isso que ele usa o corpo do Henry. Então, nessa batalha final, eles resolvem lutar contra o Jack Sparrow tentando sobreviver e o Salazar cheio de vingança lutando contra ele. Mas é aí que Henry resolve agir. E assim ele pega a sua espada e quebra o tridente de Poseidon no meio. E assim fazendo todas as maldições que tá ligado ao mar e à navegação, a tudo, né? Ele acaba destruindo o tridente e assim voltando o Salazar voltando a ser humano e toda a sua patrulha, né? Toda a sua tripulação, né? Volta a ser humano. E assim no meio disso tudo aparece a tripulação do Jack Sparrow jogando uma corrente até lá embaixo, né? Um negócio para eles poder fugir de lá, porque aquele lugar vai ser dominado pela água, até porque o tridente foi quebrado ao meio, então meio que a água vai voltar pro lugar, porque ali era meio que um espaço onde dividia a água. Então, como acabou a lenda do tridente de Poseidon, a água vai tomar conta daquele lugar. Então eles conseguem fugir com um sacrifício de um personagem icônico que marcou esse filme, que marcou toda a franquia, né? Impressionante. Aí que descobrimos que o Barbosa, na verdade, aquela, né, essa a Celina é filha do Barbosa, simplesmente isso, do nada, no nada, ela é filha do Barbosa, o Barbosa resolve salvar, sacrificar por ela, porque também o Salazar tá subindo a corrente, então para isso o Barbosa resolve se jogar e atacar o Salazar, derrubando junto com ele até o fim do mar, até o fundo do mar, e assim se sacrificando, mostrando que ele realmente foi um herói esse tempo todo. E o cara é foda, mano. Essa cena eu chorei, tá? Por incrível que pareça, sim, galera. Desculpa, mas eu chorei, mano. Eu chorei nessa cena. Porque realmente, cara, é um personagem tão icônico que marcou essa franquia. E pra mim, um dos melhores personagens, junto com o Jack Sparrow, né? Cara, ele é foda, mano. Eu chorei porque realmente, cara, a cena dele caindo é muito bem feita. É muito bem feita. Cena cinema, apesar de não ter um desenvolvimento tão grande, né? Porque não dá pra entender como do nada ele vê que ela é a filha biológica dele, a Celina. Então termina assim, ele morrendo. E é isso. Falando nessa cena, ela pergunta: o que eu sou pra você? A ele: um tesouro. Caraca, essa cena é brava, tá? É de arrepiar, mas realmente. Vou falar, cara, vou falar, vou falar, vou dar uma colher de chá. Sem falar que o Henry também libertou o Will da maldição, cara. Então termina bem, né? E aí acaba que a Celine sente um pouco o baque, né? De perder realmente o verdadeiro pai dela, que ela nem sabia, cara. O Will fica orgulhoso, né, quando se encontra com o Henry, né, o seu filho, fica orgulhoso por ter desfeito a maldição, quebrando o tridente de Poseidon e também libertando, né, e acaba que mostra o Will no final do filme, impressionante, mostra o Will e a Elizabeth também se abraçando e acaba que também a Celine ficou com o Henry, né? Eles começaram a namorar de novo, quer dizer, no final desse filme. Que realmente, né? Já era previsível, né? Que eles estavam tendo um clima ali, né? Nesse filme. E aí termina muito bem e termina com pós-crédito mostrando um sonho do Will, né? Onde ele tá deitado junto com a Elizabeth. E acaba que ele tem um sonho ali onde aparece alguns tentáculos. Será que é David Jones voltando para um sexto filme? Né? Será? Ih, caraca, será que vai ter? Será que vai ter esse sexto filme, né? Porque mostra alguns tentáculos ali, hein? Vamos para as considerações finais desse filme, né? Será que fechou bem, cara, essa franquia? Cara, sendo bem sincero com vocês, esse filme, ele é muito divertido, tá? Ele é muito, muito divertido mesmo. Eu adoro a questão do Jack Sparrow, a questão do Barbosa também, introduz esses dois personagens que pra mim, eles são legais, eu gostei. Por incrível que pareça, eu gostei da Celina e eu gostei também do filho do Will, que realmente tá fazendo uma coisa pro pai dele, né? Que ele quer ver o teu pai. Eu entendo, eu consigo entender ele. Que ele quer libertar ele dessa maldição pra poder ficar com seu pai para sempre, né? Porque realmente, pô, toda hora 10 anos, 10 anos, 10 anos, ele vai acabar ficando velho, né? O Will vai voltar lá todo barbudo, vendo a Elizabeth toda velha também, né? Vendo o filho já crescendo e nem conseguir pegar a juventude do filho. Dá pra entender a vingança do Salazar, a questão do Redcoin ali,
Cara, é porque o filme, né, toda a franquia, não mostra nada de negócio de que o Salazar era contra ele, que não sei o que, não mostra. Então meio que é um retcon. Mas sabe, não chega a me incomodar muito, mas realmente dá um back, dá um assim, entendeu? É meio forçado, né? A história do filme é legalzinha, divertida, jornadinha, não acho ruim, não acho uma catástrofe, como falam. Pra mim, realmente, esse filme é bem injustiçado, tá? Eu gostei mesmo, tá? Eu gostei desse filme, por incrível que pareça. Eu gostei também do sacrifício do Barbosa, apesar de não ter, assim, um desenvolvimento grande, porque realmente eles podiam aprofundar nesse arco da Celina junto com o Barbosa. Podia ter um crime ali entre esses dois, onde mostra que, na verdade, ela é a filha biológica dele, né? Porque não foi, tipo, do nada, foi no final, é uma cena bonita, eu chorei. Mas, cara, realmente tem a questão do tridente de Poseidon, que eu gostei também. Eu gostei desse negócio, dessa questão do tridente de Poseidon. Toda a questão da maldição do Salazar é legal. O visual dele é muito bom. O vilão não tem tanto tempo de tela, não dá pra entender isso. Até porque ele é o vilão ali que tinha tudo pra ser um dos grandes vilões ali, junto com o David Jones, junto com o Barbosa, até no primeiro filme, né? A Barba Negra esquece, tá? Barba Negra tá lá no rebaixamento. É horroroso. Nossa senhora, é muito fraco o Barba Negra. E, cara, toda a questão dos visuais, a fotografia do filme, a qualidade do filme tá muito bonito. O CGI dos Piratas Fantasma do Salazar é cinema demais, é maravilhoso. O Salazar com aquele visual, com o cabelo se mexendo, né? É bem legal, né? E, cara, não, esse filme ele é bem divertido mesmo, cara. É um dos filmes mais divertidos que eu vi. Sendo bem sincero com, eu acho que ele fica ali, eu acho que ele só perde para no Fim do Mundo e pro primeiro filme. Pra mim esse aqui é ainda mais divertido que o 2. Apesar de eu gostar bastante do 2, eu acho esse filme muito injustiçado. Pra quem pega pesado nesse filme tá de sacanagem, tá? Porque realmente ele tem seus problemas, tem, mas não chega a ser um filme horrível. Não chega a atrapalhar. A trilha sonora continua marcante, como sempre, o Barbosa sacrificando a cena de realmente chorar mesmo, tá? Eu chorei porque realmente é um personagem marcante, né? Porque, pô, se fosse essa menina ou o filho do Will, esse caísse ali, tu não ia chorar, porque realmente esse cara já marcou a franquia. Já te deixou ali, né? Como, pô, caraca, esse personagem é brabo, né? E o tempo todo, por trás daquele Barbosa do primeiro filme, tinha um personagem gente boa, um personagem bom, de coração, que era, assim, um personagem marcante. E por isso você chora, tá, nessa cena. Ainda mais quem é sentimental, né? Eu não sou sentimental, mas hoje em dia eu choro mais que antes. Antes eu nem chorava por nada, mas hoje eu consigo ter esse um pouco. Esse Daniel um pouco sentimental, né? Então, cara, pra mim esse filme é muito injustiçado. A historinha é mais ou menos, né? A jornada, assim, não chega a me incomodar, tá? Eu gostei, cara. Sendo bem sincero, eu gostei desse filme. Eu gostei desse filme. Apesar de algumas falhas, eu entendo que esse filme tem falhas. Eu gostei da jornada, eu gostei das cenas de lutas. Eu gostei dessa questão da vingança, a questão do Salazar babar um negócio preto como se fosse o pinguim do retorno, do filme Batman Retorno, o antigão, né? Caraca, mano, é bem maneiro o visual dele, mas infelizmente ele não foi tão bem aproveitado, né? A Celine e o filho do Will, eu gosto deles, eu não achei eles ruins, não. Eu gostei deles dois. Não achei, pô, na moral mesmo, eu não achei eles ruins. Não achei eles ruins, tá? Não achei eles ruins. Realmente, os piratas também são um ponto positivo desse filme. Barbosa, o Jack Sparrow nem se fala, né? Apesar de estar um pouquinho mais bobo, não chega a me incomodar também. Ele, na verdade, pelo contrário, eu gosto pra caramba do Jack Sparrow. Mudou a voz dele, mudou, mas aí, a gente vai se acostumando. A gente se acostuma no decorrer do filme, porque teve uma briga entre os dubladores lá, por isso que não foi o dublador dos outros filmes, mas tudo bem, tá? Então, cara, sendo bem sincero, como fim de trilogia, esse filme é muito melhor que o outro, tá? Que o quarto, mas muito mesmo. Pra mim, eu dou um 7,5 pra esse filme, pra deixar no muito bom. Pra deixar no bom. Eu gostei desse filme, tá? Eu gostei. Comenta aqui, o que você acha desse filme? Eu gostei, cara. Vale a pena assistir. Vale a pena assistir esse filme. Gostei bastante, sendo bem sincero mesmo. Dou 7,5 pra esse filme. Porque realmente é um filme muito injustiçado, mas muito injustiçado, tá? Sendo bem sincero mesmo, eu sei que eu entendo, eu consigo entender que tem falhas. Mas por isso que deixa o 7,5, porque pede ponto por causa disso. Se tivesse uma história melhor, talvez uma profundidade melhor nesse arco desses dois personagens, Barbosa e a Celine, se tivesse um vilão que aparecesse mais, né? Salazar aparecesse mais, né? Ele não é ruim também, ele também não é um vilão ruim, mas ele também tá longe de ser que nem os outros, porque realmente ele não tem quase nada de tempo de tela, cara. Ele tem algumas aparições e só,
A cena final do filme é boa, a cena de luta final com ele com o tridente ali, jogando água no Jack Sparrow, jogando aquele mar nele lá, é boa, é boa. A fotografia do filme é bom também. E por isso vou dar 7,5. Vou dar 7,5 pra esse filme, acho muito injustiçado. E isso, gostei desse filme sim. 4 filmes bons, né? Então eu vou fechar com a minha nota, né? O 4 caiu, mas aí deu um up nesse último filme, tá? Eu vou dar nota 8 para essa franquia, porque não é perfeito, mas também tá longe de ser uma franquia ruim, tá? 4 filmes muito bons, quer dizer, o primeiro para mim, o primeiro e o terceiro para mim os melhores da franquia, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. 2 filmaços, o 2 também muito bom, o quarto mais ou menos, esse último aqui, bom. Por isso eu dou 8 para a franquia e também eu dou nota 7,5 para esse filme e 8 para a franquia. É isso, vou ficando por aqui. Essa foi a jornada. A tão jornada acabou, galera. Putz, acabou essa franquia. Eu não queria que acabasse, mas realmente eu tava vendo quase todos os dias o filme do Piratas do Caribe. Acabou, né? Infelizmente acabou. Mas será que vai ter um dia, quem sabe, né? Um sexto filme? Veremos, né? Vamos ver. Vamos ter expectativa. Porque realmente eu tô pronto para mais uma jornada de Jack Sparrow. Mais uma aventura, né? Vamos lá, né? Quem sabe, né? Quem sabe? Expectativa, né? Esse filme foi em 2017? Foi. Então é isso. 7,5. É isso aí. Fechou a trilogia, a franquia em nota 8. 5 filmes, né? 4 bons. 4 filmes ali acima da média. Mas aí teve aí esse quarto filme que é nota 5. E pronto, sem enrolar, vamos lá. 7,5 para esse filme e nota 8 para a franquia. É isso, galera.